Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, que surpresa, né? Sou eu aqui, Renato. Vocês vão ter aula hoje com a Tere, tá? Pode ficar tranquilo. Eu só estou passando aqui para dar alguns recadinhos, né? Então, muito boa noite, né? Que você esteja aí numa grande expectativa do que deva fazer hoje. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida hoje. Então, aguarde com grande expectativa no teu coração, né, com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus sobre a tua vida nesse momento, tá? Eu estou passando só para dar alguns recadinhos e falar que você é muito bem-vindo aqui nessa aula de hoje, né, nessa live, e aproveite bastante, tá? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo chat, né, do YouTube. Nós vamos estar ali para te dar uma assistência, um atendimento. Fala para a gente da onde você está vindo, ok? Então, e a gente vai aqui conversando, tá bom? A Tere já chega, a Tere já chega aí, tá? Com a aula para vocês. Né? E eu quero falar primeiramente aqui com relação a eruditos, né? Você que não conhece ainda muito o nosso trabalho, tá? Tá começando a acompanhar agora o nosso trabalho aqui. Dia que vence o medo, alguns livros infantis como o Apolo, agora o Nascer de Novo, que foram muito interessantes, muito bacanas, né, para um público infantil. Então a gente publica livros para várias idades, com cunho, né, cristão evangélico, né, e aí a gente dá toda a assessoria aqui. Então, entre em contato com a gente nesse telefone, através desse QR Code que está aí na tua tela. E procure saber mais informações, a gente está aqui para te orientar, para te informar. Então, se você tem um livro para publicar e quer transformar o mundo através das palavras, mostrando aquilo que Deus está colocando no seu coração, venha falar conosco, tá? Venha falar conosco que a gente vai te dar todo o suporte, ok? Então, e aqui nós queremos falar também sobre um outro curso, né, que nós temos, um curso que nós fizemos a primeira edição ano passado, e a gente fez um negócio muito bacana com esse curso, né, o curso Invencível. Por que invencível? Invencível porque quando você está em Deus, quando você está cumprindo seus mandamentos, quando você está alinhado com o caráter de Deus, alinhado com o céu, nada vai te parar, nada pode te vencer, porque você e Deus é a maioria, né? Você e Deus é a maioria. Então, se você estiver alinhado com o Pai, alinhado com o céu, alinhado com a palavra, nada pode te deter, ok? Então, por isso o nome do curso Invencível. Então, você vai adquirindo o curso agora, ele uma referência, assim, um valor simbólico, tá? R$19,90, né? Não paga nem um cafezinho mais hoje, né? R$19,90. Você já recebe 3 aulas. Nós temos a pretensão do ano que vem de fazer mais 2 edições. Aí o que que acontece com essas 2 edições? Você adquirindo o curso agora, você ganha 1 ano, né, de visualização das aulas, tá? Então, você vai ganhar adquirindo o curso agora, você vai ganhar o curso que a gente fizer no primeiro semestre e possivelmente consegue ainda participar do curso do segundo semestre. Então você vai pagar o curso agora com 3 aulas, mas vai ganhar 6 aulas. Então no total você vai ter 9 aulas, né, do curso Invencível, que a gente pretende, toda vez que a gente fizer uma edição, a gente vai juntando aulas. Então hoje tem 3, quando a gente fizer mais uma edição do Invencível, vão juntar 3, 6. Uma próxima edição vai juntar mais 3, 9. Na próxima edição vai juntar mais 3. Vamos para 12 aulas juntos e assim sucessivamente. E a gente vai juntando esse conteúdo todo lá, para quem quiser adquirir, quem quiser participar, né?
receber essas aulas aí com um custo bem simbólico, tá ok? Então não perca, acesse aí pelo QR Code da tela, que você vai ter aí mais informações lá na página do Invencível, tá? E esteja lá com a gente, ok? Bom, e eu vou falar aqui um pouco mais do nosso trabalho através da ESAL, né, através da Lecatos. A ESAL o que que é? É a Escola de Aconselhamento Lecatos. A Escola de Aconselhamento Lecatos, ela é uma escola voltada para aconselhamento bíblico em cura e libertação, tá? Então nós lá temos a nossa missão de treinar, formar e capacitar líderes, ok? Então vem estar com a gente, que a gente faz esse trabalho, né, ferramentando a liderança da igreja, ferramentando líderes, né, no discipulado, no aconselhamento. Você vai ter respostas para muitas coisas, tanto na sua vida quanto para a vida das pessoas que andam com você, para quem você discipula. Então você vai ter mais ferramentado para isso, mais capacitado para isso, ok? Então, você está vendo o QR Code da tela, entra no acessa o QR Code, você vai acessar o nosso site e lá tem várias informações, né? A gente trabalha lá com paternidade, com sintomas, causas de maldição. Então, a gente faz uma abordagem bem integral, né, da vida de uma pessoa. Então, a gente faz várias abordagens lá com relação à área da sexualidade, área do casamento, ambiente familiar e por aí vai, tá? Então, é uma escola muito completa, é um divisor de águas na sua liderança. Então, não perca, acessa aí o QR Code e conheça mais da Escola de Aconselhamento de Lecatos, no caso a ESAL, e você vai conhecer também um pouco mais de mim, né, Renato, que estou falando contigo, e a Tere, né, minha companheira, minha esposa e líder, né, comigo na escola. E a escola acontece 2 vezes por ano, né, 2 edições. A próxima vai ser em maio, tá lá as informações no site, então fica à vontade e acessa lá para você conhecer mais desse trabalho que nós fazemos, tá bom? Bom, esses são os recadinhos que eu queria deixar com você aqui hoje. E eu vou deixar vocês então com a Terinel, minha esposa, minha linda esposa, com a aula Origem e Destino, tá? Tema da aula de hoje, Origem e Destino. Não perca, participa da aula toda, toda, não perca nada, porque eu tenho certeza que desde o primeiro momento, desde o primeiro instante, Deus vai estar falando com você, falando do teu coração, até o último minuto dessa live, tá? Não saia daí, não saia daí, tá bem? Não perca. Uma ótima noite para você. Erimelo com vocês. Boa noite, pessoal, graça e paz. Eu sou a Tere, é um prazer estar aqui hoje compartilhando com vocês, mais uma reflexão, né, do que Deus tem trabalhado na nossa vida e realmente é para a gente impartir, é para a gente compartilhar e não reter. Nós somos despenseiros, né, daquilo que o Senhor vai trabalhando ao longo da nossa jornada. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que são conosco na comunidade. Obrigada pela atenção, por dispor desse tempo. E para falar de um assunto que eu amo falar, compartilhar sobre a palavra de Deus, mas é um assunto que pulsa muito e fala muito forte dentro de mim, que é falar sobre identidade, né. Nós, vivemos, né, numa sociedade onde é exigido de nós, mesmo cristãos, conhecedores da palavra de Deus, alguns padrões, alguns comportamentos, atitudes, que não condizem com a palavra e nem com a nossa origem em Deus. É por isso que a gente vê a atuação tão forte do espírito de orfandade, mesmo no meio do povo de Deus, do povo escolhido, que confessa sua fé em Cristo, muitas vezes está até desenvolvendo ministérios, atuando na sua vocação, mas por que o espírito de orfandade parece ainda levar vantagem em alguns momentos da nossa vida. E eu gosto muito, do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios,
porque para mim é uma grande carta de paternidade, onde o apóstolo chega falando, quem Deus é, falando quem ele é, o chamado, o dom que Deus deu para ele, afirmando Deus como um pai. Nós somos quem nós somos, o nosso propósito de vida, né. É uma carta onde valeria a pena a gente fazer um estudo de contexto histórico, estudar versículo por versículo, palavra por palavra, mas o tempo não nos permite. Então, rapidamente vamos falar do contexto, né, da carta de Paulo aos Efésios. Paulo estava preso, né, durante, esse período em que ele escreveu a carta, e é importante a gente observar que sempre que Paulo escrevia, na prisão, ele exalava ainda mais do poder de Deus, né, da paternidade de Deus. Quanto maiores as perseguições, as tribulações, as injustiças, mais o apóstolo Paulo afirmava da grandeza do amor de Deus como Pai e da riqueza da herança doada a nós, os filhos, por meio de Cristo, né. Então essa carta é cura paternidade e identidade, e Paulo começa falando disso. É para todos nós, essa carta é escrita aos Efésios, mas é uma carta escrita para todos nós, né, que somos gentios alcançados por Cristo e reconciliados com o Pai. Então precisamos ler o texto bíblico, né, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, eu vou ler na versão, Nova Bíblia Viva, né, que inicia assim, Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus e escolhido por Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Que a sua graça e a sua paz estejam com vocês, enviadas por Deus nosso Pai e por Jesus Cristo nosso Senhor. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele é tão rico em bondade que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou todos os nossos pecados. Ele derramou sua graça sobre nós e nos deu sabedoria e entendimento completos. Deus nos contou o segredo de seu plano, e é este: ele decidiu, de acordo com o que havia determinado desde o princípio, que quando chegasse o tempo certo, ele reuniria todos nós, de todas as partes do mundo, sob a autoridade de Cristo, para sermos um só com ele. Além disso, por estarmos unidos com Cristo, recebemos uma herança de Deus, pois ele nos escolheu desde o princípio, e tudo acontece conforme o plano de Deus e sua vontade. E o propósito de Deus era que nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E aí segue, vale a pena você ler todo o capítulo 1, na verdade todo o livro, né, toda a carta de Efésios, toda a Bíblia, mas vamos parando por aqui e a gente vai, ao longo da nossa conversa, compartilhando os demais textos, né. Eu comecei falando sobre a questão da identidade, e quando Deus fala ali que ele nos criou, né, para sermos irrepreensíveis ou sermos, santos e irrepreensíveis, isso não significa que nós temos que nos moldar a uma exigência da sociedade que nós vivemos, da nossa família. Não, muito pelo contrário. Quando nós cedemos a essas exigências de nos moldarmos aquilo que esperam de nós deixamos de ser aquilo que Deus nos criou para ser. Quando Deus fala em sermos irrepreensíveis e santos, Ele está falando de nosso relacionamento com Ele e como é que nós manifestamos a nossa filiação no Pai. Então, como eu disse no início,
o apóstolo Paulo afirma o dom do seu chamado, afirma a paternidade de Deus. E no verso 3, quando ele diz: como louvamos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo, ele está dizendo que as bênçãos são as bênçãos dos céus e não as bênçãos da terra. Aqui nós somos exigidos a realizar, a ter sucesso, a ter fama, a ser projetado, a atender às expectativas que as pessoas colocam em nós. E muitas vezes fugimos daquele propósito que Deus tem para a nossa vida porque cedemos a essa exigência terrena, que nada mais é do que uma forma usada por Satanás e seus demônios de nos desviar do propósito de Deus criado para cada um de nós. Veja que o apóstolo afirmou que ele é apóstolo chamado por Deus. Deus colocou em você também um dom único, um dom singular, a sua vocação. Você é feito de uma maneira única. Mas vem o mundo que nós vivemos, vem a serpente e nos coloca numa posição de comparação, por exemplo, né? Então, a promessa de nós sermos abençoados, há uma promessa de nós sermos abençoados aqui na terra pela obediência, de onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. Sim, há tudo isso a partir da nossa obediência. Mas aqui eu quero focar no ponto da identidade, a nossa maior riqueza, a nossa maior herança, a nossa maior bênção já nos foi concedida e atende pelo nome de Cristo. Jesus Cristo é a nossa maior bênção. E tudo que ele consumou na cruz do Calvário. Foi o Pai que nos adotou e nos abençoou com todas as bênçãos por sermos de Cristo, né? Este morreu para que nós tenhamos uma vida abundante. Mas o que é a vida abundante, Ter? Eu olho para a minha vida, olho para a palavra e não vejo isso ser uma realidade na minha vida. Então, nós precisamos entender que esse inconformismo é até necessário que venha. Nós não podemos nos acomodar nem nos moldar. Por que eu não estou desfrutando da vida abundante? Eu estou ainda vinculada ao que esperam de mim em sucesso, ou eu entendi que essa vida santa e irrepreensível diante de Deus tem a ver com um caráter que reflita a minha origem nele, porque foi ele quem me fez, a sua imagem e semelhança. Então, a vida abundante, ela transcende a nossa vida aqui na Terra. Ela está acima de circunstâncias naturais. Há uma vida a ser vivida aqui, ela pode ser abundante, no entanto, nosso coração precisa estar sedento pelo propósito a ser vivido e não pela boa vida. Feliz, comendo, bebendo do melhor da terra, regada de prazeres aqui naturais, né? No versículo 4, no versículo 5, quando o apóstolo diz assim que muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a ele e que naquela época ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós que nos encontramos diante dele cobertos com seu amor, e o seu plano imutável sempre foi nos adotar. Quando ele fala santo aos seus olhos e sem uma única falha, veja que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos fez santos aos seus olhos, irrepreensíveis aos seus olhos. Esse caráter de ser irrepreensível significa levar um estilo de vida que não dá munição a Satanás para tocar na nossa identidade, que é o que ele quer mais nos atacar no que ele se empenha. Então, quando o Pai olha para mim, olha para você, ele não nos vê segundo as nossas más obras. Ele sabe do nosso pecado, ele tem um caminho de arrependimento, de graça, de favor sobre a nossa vida. No entanto, ele tem um olhar de amor que é puro, que é gracioso e misericordioso. Ele sabe o que fez. Ele sabe o que fez. Ele nos fez santos aos seus olhos, sem uma única falha, cobertos com o seu amor. É assim que ele olha para mim e é assim que ele olha para você. Então, ele não revogou o que ele fez, né? A nossa história de vida veio carregada, né, de marcas, de feridas, de rótulos, removendo a verdade de Deus sobre nós. E agora, sem nos apropriarmos da verdade de Deus, eu e você seguimos contando mentiras para nós e acreditamos nas mentiras que os outros contam a nosso respeito.
A verdade absoluta de Deus, segundo a palavra, segundo a sua palavra, é que o fato de nós não estarmos vivendo como deveríamos, ou não estarmos ainda na plenitude do propósito que Ele criou para nós vivermos, não muda quem Ele nos fez para ser. Santos aos seus olhos. Nós continuamos sendo santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Só que Ele nos convida a voltar para essa origem. Quem costuma nos tratar segundo o nosso pecado, segundo as nossas más obras, e nos acusar, inclusive, e chamar pelo nome do nosso pecado ou do nosso nome caído, vamos dizer assim, é Satanás. Ele diz as mentiras, nós acreditamos e acabamos repetindo essas mentiras para nós. E os outros também são bocas de Satanás para falar que nós não vamos dar em nada, você é uma pessoa falida, você é um derrotado, fracassado, mentiroso. Então, nós precisamos entender que o espírito de orfandade vai nos contar mentiras e vai armar ciladas para distorcer a nossa identidade, a minha e a sua identidade, e sabotar o propósito de Deus para a sua vida. Foi assim desde o princípio, quando a serpente abordou Eva e ela deu ouvidos. Aí agora eu te pergunto, com quem você tem conversado e dado ouvidos? Tem ouvido o Pai na viração do dia? Ou está dando ouvidos ainda à serpente, que diz que é difícil, que não é para você, que não vai dar, te colocar num lugar de comparação, num lugar de tentação? Ele vai te mostrar o filme de todas as tuas quedas, de todo o tempo difícil, de todas as dificuldades, até aquilo que você já confessou, que Deus te perdoou. Satanás vai ficar mostrando o filme da sua vida caída o tempo todo. E vai ainda dizer que por causa da sua história, por causa da sua trajetória, você é incompetente, é inapto, você não serve para aquele lugar. Quando, na verdade, as suas competências, as suas habilidades, vem de Deus, vem da tua origem. Essa sensação de não servir, de ser inadequado, que Satanás ataca a nossa identidade, paralisa muita gente e impede a pessoa de desenvolver o seu caráter em Deus, de voltar para esse lugar de origem de Deus, onde Ele nos cobriu com o seu amor, onde nós somos santos e irrepreensíveis. E você vai assistir esse filme que Satanás fica mostrando para você o tempo todo e vai repetir. Realmente eu não consigo. Mas o Pai diz: olhe para o alto, olhe para mim. Eu estou num lugar alto e não rastejando pelo pó da terra. Então a gente precisa levantar a nossa cabeça. Até a nossa atitude, quando a Bíblia fala para nós andarmos altaneiramente, não é no sentido de andarmos em superioridade, em exaltação humana, em exaltação própria. Esse olhar altaneiro é um olhar dirigido ao Pai, que está num lugar alto, de onde a gente tem uma visão ampla de quem Ele é, de quem Ele nos criou para ser. Perceba o fato de hoje você não estar vivendo a plenitude de quem você foi criado para ser, não revoga o plano de Deus, o amor de Deus, nem como Ele te vê. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. O que compete a Deus, o que compete a nós é abraçar essa verdade, porque Ele já nos deu uma origem e já nos deu um destino. Nós não somos resultado de uma explosão ou de uma casualidade, nós somos gerados num Pai que era puro amor, graça, bondade, misericórdia, que criou um propósito único e singular para você. Tem lugares que você aí que está me ouvindo vai alcançar, tem pessoas que você vai tocar que eu não vou, mas você vai tocar. Só que ainda escuta aquela voz sussurrando no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que você não serve, que você é inadequado. Então nós precisamos acreditar na verdade de Deus, remover a mentira de Satanás. E isso é por fé. É por fé que nós somos chamados a viver. A incredulidade vai nascer quando nós olhamos para a serpente, quando nós olhamos para os lugares baixos, para o espírito de orfandade e passamos a duvidar do poder de Deus, conforme descrito aqui mesmo, no texto de Efésios 1, no 18 a 20. Ele afirma, e vale a pena a gente ler, né? Efésios 1, do 18 ao 20.
ele diz assim, eh, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que compreendam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos. Esse é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Esse é o poder de Deus. Então, quando a gente afirma algo diferente do que está escrito, nós corremos o risco de estar afirmando que o poder de Deus é menor. Quando você afirma, não é para mim, eu não consigo. Meu pai sempre falou que eu não daria certo. Minha mãe sempre falou que eu sou porca mesmo. É difícil mesmo, não é para mim. E acredita nessas mentiras, isso é uma fé ao Deus errado. Isso é incredulidade, porque o Deus que te fez tem todo o poder, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo, é o mesmo poder para atuar em nós, para tudo, para ele nada é impossível. Só que João 15:5 também diz que sem mim nada podeis fazer. Então essa vida rendida que nós precisamos entrar nesse lugar. Não tente restaurar a sua identidade original pela própria força, pelo seu próprio conhecimento. Esse lugar de regeneração, de volta, de retorno à origem, requer dependência do Espírito Santo. Requer um altar de devoção, porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Aquilo que nós rendemos a nossa devoção, nós vamos nos tornar parecidos. E que você tem adorado? Quem ou o que tem recebido maior devoção na sua vida? Nós somos chamados e criados para ter uma vida de devoção a Deus. O que é devoção a Deus? É dedicação. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais parecido eu vou me tornando, mais restaurado eu vou ser. Continuando aqui no verso 6 e 8, nós vamos falar sobre alguns versículos. É claro que não se resume a isso, é muito mais rica essa palavra. A gente poderia passar aqui alguns dias, né, versículo por versículo, mas hoje, brevemente, eu quero trazer essa reflexão para você, e eu escolhi alguns textos, entre eles o verso 6 a 8, que diz: agora todo louvor seja dado a Deus por sua, veja que é a maravilhosa graça dele, derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele é tão rico em bondade que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou todos os nossos pecados. Ele derramou sua graça sobre nós e nos deu sabedoria e entendimento completos. Entende que isso já está impresso em nós, já está compartilhado conosco, já está selado pelo Espírito Santo que habita em nós. Graça, sabedoria e entendimento. Não é a graça que perdoa nossos pecados que vai nos dar licença para levar uma vida de pecado, muito pelo contrário. É graça suficiente para eu levar uma vida de obediência e não ceder à tentação do pecado. Não diga eu sou burro, não diga eu não entendo, porque ele deu sabedoria e entendimento completos. Tem um Provérbios que fala que a palavra de Deus é tão clara, ele dá sabedoria ao simples, o simples pode ler e entender, porque é uma capacitação que vem do Espírito Santo. Não é do conhecimento humano, né? Não é da capacidade humanamente desenvolvida, é dom de Deus. Ele derramou sua graça e nos deu sabedoria e entendimento completos. Por que não levar uma vida baseada nessa verdade? Porque escolher uma vida de mentiras, onde diz que nós não sabemos, nós não conseguimos, é difícil para mim, mas está escrito de uma forma clara e até o simples pode atender. Um dos problemas, né, é que nós ainda temos uma certa preguiça de ler a palavra, de nos relacionarmos com as escrituras, de meditar, de refletir e ter uma vida de devoção, uma vida diária onde nós vamos buscar a verdade de Deus a respeito de quem Ele é e do que Ele traça para nós
como propósito de vida, como origem e como destino. Nós perdemos muito tempo nos envolvendo no que o mundo está ditando, no que a mídia está ditando, nos comparando, querendo ser como pessoas X ou Y. E nós temos uma identidade própria que pode ser instaurada dia a dia, segundo a palavra de Deus. Veja bem, o texto diz que ele comprou a sua liberdade e derramou graça, lhe deu sabedoria e entendimentos completos. Se ele comprou a sua liberdade, ele é o dono da sua liberdade. Então precisamos acessar esse lugar de obediência, de submissão aos processos, para alcançar essa realidade que já está selada sobre a minha e sobre a sua vida. Liberdade, comprou nossa liberdade, porque nós éramos escravos do pecado. Desde o pecado de não crer nele, e quando ainda éramos inimigos dele, ele enviou o seu filho para se reconciliar conosco. Nós éramos cativos e prisioneiros do pecado, da mentira, da serpente e da orfandade. Mas ainda assim, muitos filhos de Deus insistem em manter os seus pensamentos cativos em mentiras e desfrutar do caminho de liberdade em Cristo. Sempre terá 2 caminhos diante de nós. Sempre terá uma porta larga e a porta estreita diante de nós. Mas sabe por que muitas vezes os filhos de Deus escolhem o caminho de cativeiro e de porta larga? Porque a grande arma de sabotagem que atapa o Filho de Deus e que impede de viver o caminho certo, impede de viver o propósito, impede de fazer essa escolha diária, de viver nessa filiação, é o orgulho. Porque para viver essa liberdade do pecado é necessário ter em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o de esvaziamento de si mesmo. Ele era Deus, tudo está na palavra, a resposta para tudo está na palavra. Confere lá em Filipenses 2:5, a atitude de vocês deve ser semelhante ou igual àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa atitude de esvaziamento requer de nós uma renúncia de argumentos, de convicções. Sabe um exemplo dentro disso que a gente está falando? Quando você afirma assim, eu não consigo, está difícil, ou não é para mim. Você está se colocando acima do próprio Deus e não reconhece que é Ele quem faz. É Ele quem opera no ser. Dizer não consigo, fica nisso, sem buscar a ajuda do Espírito Santo, é como um muro que você levanta para não se render a Deus e se humilhar, realmente como aquele publicano, miserável homem que sou, eu dependo de ti para tudo. Você olha para mim, eu não sou nada sem o Senhor. Isso vai quebrando o orgulho que nós temos. Isso é apenas um exemplo, cada história de vida, eu gosto muito de afirmar isso, né? Nós, muitas vezes queremos respostas prontas para tudo, causa e efeito. Para isso, o remédio é isso. Mas a gente precisa entender e inclusive louvar a Deus pela singularidade com que Ele nos criou. Cada história é única, cada pessoa tem áreas próprias a serem mais ou menos profundamente tratadas. Mas o orgulho é comum a todos nós. É uma consequência da queda com a qual nós precisamos lidar com diligência e com vigilância. Vamos avançar um pouquinho ali para o versículo 12 a 14, tá? Onde o apóstolo Paulo diz assim, o propósito de Deus era que nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E agora vocês também ouviram a verdade, a boa notícia de que Deus os salva. Quando creram em Cristo, Ele colocou em vocês o selo do Espírito Santo, prometido há muito tempo. O Espírito é a garantia de que receberemos tudo o que Deus prometeu e de que Ele nos comprou para sermos dele. Louvemos, portanto, a Deus por sua maravilhosa bondade. Esse texto me afirma, me garante, é a garantia, é a certeza, é a convicção de que a minha identidade em Cristo envolve a minha confiança nele.
e também louvar a Deus e dar glória a Ele. É tão tremendo dessa verdade que acaba com toda e qualquer argumentação de sustentar uma incredulidade ou uma fé no Deus errado, né? Onde eu posso acreditar nas mentiras de Satanás e nas que nós também contamos para nós. Porque nós contamos, vendo mentiras a nós mesmos, ao invés de declarar a verdade e andar nessa verdade. Viver pelo que está escrito. É essa a vida proposta para o filho, é esta a vida proposta para mim e para você. O motivo, ou um dos motivos pelo qual muitos filhos de Deus têm crise de identidade e cedem ao espírito de orfandade, não chegando ao destino do propósito de Deus das suas vidas, é que não se submete a esse processo de restauração tão necessário para sermos parecidos com Ele. Lembre-se que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu. Então, nós vamos padecer também como filhos. Ele repartiu sua herança e também as suas dores. Jesus, logo após ter sido batizado e afirmado como filho de Deus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado através das tentações do próprio Satanás. Leia lá, anote, depois você estuda. Faça um estudo sobre esses textos, de Mateus 3, 16 ao 7 e Mateus 4, continua ali no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 1. E a nossa identidade ela é afirmada mediante tentações, provações, acusações. O final ali no Mateus 3, no final do capítulo 3, no verso 16, esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. É maravilhoso quando a gente recebe essa paternidade de Deus. Eu me lembro até hoje, marcou muito a minha vida. Eu ser afirmada como filho, ter sido apresentada à paternidade de Deus. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. Mas o nosso processo de vida começa quando nós entendemos que não se trata só de Deus nos adotar, mas de nós adotarmos também Ele como Pai. E nisso desenvolvermos a nossa vida de filho, a nossa filiação. É o nosso processo de vida. É se tornar filho. Por isso que eu digo para você que a nossa identidade é afirmada mediante tentações, a exemplo de Jesus no deserto. Provações, acusações, rejeições, oposições. Qual foi a palavra que Satanás falou para Jesus logo após ele ter sido afirmado como filho amado, no qual o pai tinha alegria e prazer? Se você é mesmo filho de Deus, e começou as ofertas. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo em nós nos dá toda a capacitação para suportar e superar todas essas oposições, todas essas dificuldades da vida do filho, que só é possível quando nos rendemos a Ele, ao Espírito Santo de Deus. Foi Ele, o Espírito Santo, que conduziu Jesus ao deserto, com o propósito que sua identidade fosse afirmada na prática. Eu tenho aprendido que, diante das rejeições, o espírito de orfandade me oferece mesas que me celebrariam se eu comesse de seus manjares. Dizer não a esses convites, ofertas, ainda que a minha humanidade chore, fortalece ainda mais a minha identidade de filha de Deus. Quanto menos eu gosto desse mundo, mais filha de Deus eu me sinto. Quando menos eu me apego aos prazeres e manjares e expectativas humanas, mais eu estou voltando para aquela origem que Deus me formou. Santa, irrepreensível, coberta do seu amor. Quanto menos eu amo as coisas desse mundo, mais filha eu me torno daquele que me amou primeiro, que me formou em amor, em aceitação. Não espere que a vida de filho de Deus seja uma vida romântica. O evangelho não é romântico. O evangelho é poder de Deus. Não é ausência de problemas, não é conforto que espera a vida do filho. Nós precisamos conhecer a palavra, ver os passos de Jesus. Nós precisamos rever os nossos conceitos de felicidade, alegria, satisfação, contentamento. O filho aprende a obediência padecendo, é exemplo de Cristo. O filho é feliz e contente quando realiza a vontade do Pai, ainda que lhe custe tudo.
O filho se satisfaz no pai, porque confia nele e sabe que ele é bom e é bem. O filho só se sente completo e pleno quando, mesmo sendo livre para fazer o que quiser, escolhe fazer somente o que agrada ao pai. Ele ama o que o pai ama, ele aborrece o que o pai aborrece, e nisso ele glorifica e louva o pai. O filho renuncia voluntariamente às suas convicções, argumentos, e o filho vê nessas oposições, nas guerras, nas dificuldades, que começam muitas vezes dentro da nossa própria casa, uma oportunidade de responder de acordo com o que está escrito. E não de acordo com as minhas emoções feridas, não de acordo com os meus sentimentos, não de acordo com os rótulos que colocaram em mim. Sempre me falaram que eu sou assim mesmo. Então, eu já respondo a si mesmo porque eu sou assim mesmo. Não, eu respondo de acordo com o que está escrito. A minha natureza, regenerada pelo Espírito Santo, vem crescendo dia após dia, até esse dia perfeito. Na falta, o filho, ele declara que eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas ele não sente falta de nada porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem uma vida de devoção na presença do Pai, e isso é suficiente. No próprio capítulo 1 de Efésios, verso 14, diz que ele comprou para sermos dele. Se eu fui comprada por ele, eu não posso me vender a esse sistema caído que exige de mim que eu não envelheça, que exige de mim que eu use marca X, que exige de mim que eu fale assim, que exige de mim que eu apareça de tal forma, que exige de mim que eu me molde a um padrão estabelecido por uma sociedade caída. Para eu poder ser aceita, isso é uma orfandade. Eu preciso andar na singularidade que o Pai me criou, na minha identidade. Outro dia eu vi a história de uma moça conhecida, eu achei lindo, me emocionou muito. Ela o pai pediu para ela que ela tirasse o silicone, né. Ela tinha prótese mamária e ela tirasse o silicone. E é uma coisa muito difícil, porque na orfandade ela colocou, mas a obediência dela como filha, o passo que ela deu como filha, de tirar, né, e foi toda uma obra linda que Deus fez na vida dela, e hoje ela compartilhar, isso diante de um meio onde ela veio, onde era esperado isso, onde a aparência tem um valor segundo aquilo que foi imposto e concebido por uma sociedade, e não na singularidade, não na perfeição. Quando a gente vem transformando o nosso corpo, transformando a nossa aparência, a gente é a mesma coisa de dizer assim, que Deus não fez um bom trabalho. E eu achei lindo ela entender isso e ela vir ministrar sobre a minha vida, sobre a vida de quem pode ouvi-la sobre isso. É um testemunho. Eu não sou contra, nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso templo, um cuidado segundo a Bíblia, cuide do templo do Espírito Santo da habitação. Não um cuidado como uma vaidade para atender um padrão ou a exigência de uma sociedade caída. Então não busque pertencimento na sociedade, no seu meio, porque você já foi formado em amor e aceitação por Deus Pai. Você já pertence a Ele, porque você foi comprado. Você já tem um dom. Não busque se sentir feliz com o que o mundo oferece. Você foi comprado com outro tipo de moeda, o sangue de Cristo. Seu valor não está na sua juventude, não está na sua beleza, não está na sua competência humana, nos seus recursos, nos seus cursos, no seu currículo, no seu serviço, nem no que você tem. Seu valor está nele, vem dele. É muito maior, você compreende isso. Destino se trata de retornar a esse lugar, de retornar ao Pai, e retornar à verdade de quem você é. Você foi adotado como filho de Deus. Adote o Pai e desenvolva sua filiação a partir do que está escrito ao seu respeito. Remova os rótulos, os títulos, as mentiras. Pare hoje mesmo de contar essas mentiras para você mesmo. Renuncie a toda tentação de fazer ou realizar algo pela própria força ou pela própria capacidade. Se você tiver alguma pergunta para fazer e quiser registrar aí, fica à vontade para fazer essa pergunta, para interagir, tá. A minha reflexão hoje com você é uma reflexão, breve, mas eu gostaria que você, eh, recebesse mesmo essa palavra
né, de que você foi adotado como filho e que você precisa adotar o pai e desenvolver a sua filiação a partir do que está escrito ao seu respeito em Efésios 1 e toda a palavra de Deus. Remova os rótulos, os títulos, as mentiras que contaram desde a sua infância. Pare de contar essas mentiras e repetir essas mentiras para você mesmo. Renuncie a toda tentação de fazer ou realizar algo pela sua própria força ou capacidade. Reconheça que sem o Espírito Santo nada você pode fazer. Quando você for corrigido, quando você for eh, corrigido por alguma situação, lembre-se que é na correção que você é afirmado como filho, é a correção do pai. Lembre-se de quando vem a oposição, quando vem a rejeição, você tem a oportunidade de revelar ainda mais o caráter do seu pai, aquele que te comprou, aquele que é teu dono. Decida hoje mesmo se esvaziar dessa identidade corrompida, cheia de argumentos, cheia de convicções humanas, que só trazem ilusão e aprisionam você em cativeiros de orfandade. Decida pela liberdade para a qual Cristo te libertou. Você não nasceu para ser feliz. Você foi gerado por Deus em amor para ser filho dele, é algo incomparavelmente maior. Eu não costumo me mover pelo calendário cronológico, né, não coloco minha expectativa, no ano que vem, a partir do dia primeiro. Agora vem é uma virada de ano, né, e será melhor e que há de vir. Eu estejo com cautela, respeito quem se move assim, mas eu não me movo assim. Eu acredito em ciclos, né, e compartilhar hoje com você ou qualquer outro dia essa palavra, para mim é a mesma condição. Por quê? Porque está escrito que hoje, ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então não é o balanço do ano, não é o dia 1, dia 31, é o dia que se chama hoje. É um presente do amado para nós, o nosso Pai. Então é hoje. Hoje, quando você está ouvindo essa palavra e esse convite para você parar de acreditar no Deus errado, que fala que você não serve, que fala que você é um derrotado, que fala que você é uma pessoa sem condição, sem capacidade, sem habilidade, que é uma pessoa que não se encaixe, que você é inadequada para determinada situação, ambiente, posição, essas vozes da serpente, essas vozes do seu eu ferido, essas vozes de figuras de autoridade sobre a sua vida, que não condizem com a verdade de Deus a seu respeito. Hoje, decida ouvir a voz de Deus e remover essas mentiras, acreditando na verdade do Pai ao seu respeito. Você foi gerado nele em amor e aceitação. Para mim é motivo de muita alegria eu imaginar que Deus não me vê segundo as minhas más obras, que Deus não olha para mim e não me vê segundo as minhas rabugices, o meu dia mal, as minhas intempéries, os meus rompantes. Ele me vê como ele me formou, santa, irrepreensível, coberta pelo amor dele. Isso é muito poderoso, isso me constrange e eu andar nessa verdade me empurra para o arrependimento que é imediato, que ainda que eu tenha rompantes, ainda que eu, profira uma palavra, negativa, contrária à palavra de Deus a meu respeito, eu tenho um arrependimento constante, porque a graça dele também está derramada sobre mim, a sabedoria, o entendimento para me arrepender e remover a mentira e estabelecer a verdade de Deus a meu respeito. Eu posso fazer isso todos os dias, todo o tempo. E a vida é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Não se molde ao padrão desse mundo. Esse caráter irrepreensível, essa reputação é diante de Deus, porque as pessoas não têm a totalidade a nosso respeito. E Deus diz: o homem julga pela aparência, é Deus quem vê o nosso coração. Então, nosso coração precisa estar convertido em adoração e devoção a Ele. É assim que nós vamos nos tornar parecido, retornar à nossa origem, entender que o nosso destino não é satisfazer a uma expectativa que a humanidade aqui tem a nosso respeito. Você não nasceu para atender a expectativa humana. Você foi gerado, estar aqui e nasceu para viver um propósito
que é muito maior do que atender ou se comparar com qualquer pessoa ou qualquer situação, circunstância te levar para um lugar de inadequação, de que você não serve. Você é filho, desenvolva sua vida de filho, crendo na verdade de Deus a seu respeito. Amém? Eu gostaria que você recebesse essa palavra, meditasse sobre ela, se apropriasse dessa verdade de Deus, entendendo que em meio a desafios, decida, escolha: não, eu não vou ouvir a voz da serpente, eu não vou ouvir a minha voz da ferida. Eu vou ouvir a voz do Pai, eu vou dizer que é o que está escrito a meu respeito. Essa é a verdade de Deus a seu respeito. Um beijo grande no seu coração, que essa palavra frutifique na tua vida, dentro da tua singularidade, da tua identidade única. Imagine que você é único e essa palavra trabalhe de forma única, personalizada também, dentro daquilo que o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, daquilo que você tem buscado, e eu espero que tenha trazido uma resposta e que você realmente entenda que a sua identidade é em Cristo. Amém? Um beijo grande, até uma próxima oportunidade e Deus abençoe a cada um de vocês.